O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, que é irmão da Delcy Rodrigues, afirmou em discurso nesta quinta que prisioneiros estrangeiros e também os venezuelanos devem começar a ser libertados nas próximas horas. As prisões políticas estão começando a cair. Isso não é aleatório. Não é aleatório. Não é aleatório. Histórico. Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela anunciou que o país iniciou o processo de libertação de presos políticos. E aí o marceneiro do Metrópolis diz, dá para questionar o método, né? Tá falando do método do Trump, mas definitivamente não dá para questionar os resultados. O que a gente comentou nos últimos dias? Eu falei, gente, a situação da Venezuela é bem mais complexa do que parece. E eu acho que aqueles 2 textos em seguida do Mário Sabino deixaram isso bem claro, que primeiro ele vem só jogando pedra no Trump, e depois ele vem falar, pô, falei isso ontem, mas talvez não seja bem assim, ainda manter a mesma posição, mas o New York Times trouxe fatos que se não abonam totalmente as ações do Trump, pelo menos nos colocam para pensar e refletir sobre as verdadeiras possibilidades. É o que a administração americana vem chamando de realismo flexível. Vamos ver o que dá para fazer. Aí eu falo assim, não, tá vendo lá, o Trump só queria saber do petróleo, o Trump não queria saber de mais nada, o Trump só queria saber do petróleo. Se não fosse por Trump, mais de 800 presos políticos, né, morreriam em El Helicoide. É isso que cada vagabundo da esquerda queria que acontecesse. Você tem ali as imagens. Venezuela cumpre uma das exigências do Trump. Mais de 800 presos políticos foram soltos de uma vez. Maria Cunha falou, poxa, já tô querendo organizar para voltar. Política, gente, normalmente não tem solução. Política tem melhora e piora. Bote isso na cabeça. Tem melhora e piora. Tem que trabalhar para ir melhorando. Aos poucos, óbvio. Sempre melhorando. Mas nunca vai ter seus altos e baixos, né? Mas assim, nos altos e baixos tá sempre subindo. Esse tem que ser o nosso foco. Você vê como estava antes, como está agora. Imagine, você que acompanha no Brasil, você que acompanha o 8 de janeiro. Tá vendo o que está acontecendo? O Brasil teve essa oportunidade, teve toda essa pressão. Tarifaço, sanções, Magnitsky. E o que é que a elite econômica fez? O que é que a direita fez? O que a classe política como um todo fez? Agora, se isso já aconteceu lá atrás, estamos chegando no ano de 2026. Teremos eleições. Ontem mesmo, Flávio Bolsonaro estava em Washington, com a foto, se encontrou lá com o Jim Jordan. Eu acho que eles também se encontraram com mais pessoas, mas essas outras pessoas acho que eles não vão colocar fotos. Eu só acho. Como eu acho várias coisas, né? Entendeu? Então, até pra falar disso, né? Olha ele aí, né? A personalidade do ano de 2025, eu não estou aumentando. Eu te desafio de maneira lógica a falar que teve alguma pessoa no Brasil que teve maior relevância, eu não estou falando por bem ou por mal, mas de relevância, mais relevância, que dominou mais o debate público brasileiro do que Eduardo Bolsonaro no ano de 2025, que participou de mais eventos assim que entraram para a história do Brasil. Quem poderia imaginar que prender um ditador faria o regime soltar os presos políticos? Não só isso, né, Eduardo? Teve algo a mais também. A gente já comentou essa semana, as conversas com a Delcy Rodrigues começaram em outubro. Temos mais informações para falarmos hoje. Você não verá nenhum esquerdista feliz com esta notícia. A esquerda pode se apresentar como marxista, socialista, progressista, etc. São apenas variantes da mesma doença mental. Se a Venezuela, gente, libertou os presos políticos de uma ditadura, e quem caiu basicamente foi o Maduro. Imagine o Brasil, 2027, o nosso presidente Flávio Bolsonaro. Imagine o nosso Brasil de 2027. Imagina a quantidade de pessoas que vão procurar o Flávio ao longo desse ano, porque vão perceber que eu sobe no barquinho do Flávio, ou vão ficar chupando o dedo. E essas forças vão ter que entender que a luta pela liberdade das pessoas, pela convivência pacífica, é uma luta que não é uma luta divisiva, é uma luta para pacificar esse país. A gente não está pedindo nada demais, a gente só está pedindo que as vítimas sejam soltas no primeiro momento. Eu acho que todas as vítimas do 8 de janeiro precisam ser indenizadas. E eu falo isso com base na própria história do Brasil. Talvez a gente precise fazer, em algum momento no governo do Flávio, uma comissão da verdade. Talvez vai demorar um pouco mais, porque a comissão da verdade durante o regime militar foram décadas depois. Mas fazer uma comissão da verdade e as pessoas que receberam aposentadoria, indenizações da comissão da verdade, têm que receber agora. Porque é um absurdo o que está sendo feito. Eu acho que é um absurdo o que está sendo feito. Eu acho que todos vocês concordam que essas pessoas merecem ser indenizadas. Merecem. Ah, sim, merecem. Mas vamos lá que tem mais. A Globo noticia, né? Venezuela anuncia a libertação de presos políticos como gesto de paz unilateral. O governador está fazendo aqui de boa vontade, viu? Pra gente ficar de boa. Aí vamos voltar uns dias atrás e eu falava, olha pessoal, o Trump pode não ser herói, mas também não vilão. As coisas são um pouco mais complexas. E você vai lendo assim um cenário, você vai lendo assim algumas coisas, e com o tempo você vai pegando, né, um certo feeling da coisa. E o Marco Rubio, ele falava algumas coisas, né? Como por exemplo, ó, palavras. A Delcy pode falar o que ela quiser. Eu tô preocupado com ações.
O que a Delcy Rodrigues fez nos últimos dias? Seguiu falando mal do Trump. Ah, o Trump, a Venezuela. Fala aí, fia. Libertou os presos? Ótimo, maravilhoso. Pode seguir aí, vai. Siga aí gritando, siga aí falando que nós somos as piores pessoas do mundo. Siga aí, firme e forte. Agora liberte os presos. Vamos começar realmente a trazer, né, condições da Venezuela se tornar um país minimamente normal. Eleições, sabe? Tudo bonitinho, comando figurino, sem muita agonia. Coisa vai indo, tintim por tintim, de forma organizada. Talvez, pessoal, no frigir dos ovos, essa demora que possa vir a ter para ter novas eleições, talvez, Deus botando na mão, pode ser até bom, porque vai ser até mais tempo para a oposição começar a se organizar. Talvez muitos desses presos políticos, eu não conheço da realidade, possam ser pessoas, jornalistas, influenciadores, políticos, pessoas de relevância, e podem até vir ocupar um cargo na máquina, pessoas bem intencionadas. Às vezes, se não fizer eleição agora em um mês, vai demorar um pouquinho mais. Também, quando fizer, pode ser, agora sim, teremos uma certa mudança. Mas enfim, né? Aí o Edinho fala o seguinte: os crimes que essas pessoas respondiam lá na Venezuela, né? Terrorismo, incitação ao ódio, conspiração, defesa da democracia com base, né, de denúncia. Incrível como tudo isso na Venezuela caracterize uma prisão política. Isso na Venezuela, né? Você responder por esses crimes é prisão política. Só que no Brasil, isso é considerado legal. Ainda mais sabendo que Lula agiu para soltar esses presos na Venezuela e no mesmo dia vetou a dosimetria dos presos aqui, porque a Globo disse que o Lula teve uma participação nisso, em soltar os presos na Venezuela. Já no Brasil ele quer prender o povo, né? E aí não termina, né? O Lula tem ódio do Brasil dos brasileiros, não existe outra explicação. E aí, tô começando a gostar dessa menina. Ela não trabalhava, ela trabalhava na Globo, não lembro se era no Estadão. Essa menina aqui trouxe primeiro aquelas informações, que a Delcy já tava de papinho desde o Catar, em outubro. E essa Janaína agora trouxe informações maravilhosas em diversos âmbitos para diversos questionamentos, para vocês verem como a política é muito mais complexa do que as pessoas costumam, né, achar. E por isso que a gente tem que seguir todos os dias, gente, tentando entender, primeiro coletar os fatos e informações e se politizando, como é que as coisas acontecem, pegando essas experiências e guardando dentro de nós, porque virão eventos similares, a gente vai usando assim, não. Experiências passadas pra gente fazer melhores julgamentos conforme o tempo for passando, mas tá ali, ó. Diplomata dos Estados Unidos e petroleiras negociaram manutenção do chavismo no poder. Quando eu li diplomata dos Estados Unidos, eu já tinha pra mim que eu sabia de quem ela iria falar. Eu vou voltar nesse título. Vamos primeiro ver dois parágrafos, eu volto e depois a gente continua na matéria. Muitos meses antes do ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela, companhias petroleiras, entre elas destaque para a americana Chevron, empresas venezuelanas vinculadas ao setor petroleiro e representantes do regime chavista e do governo de Trump, iniciaram conversas e negociações sobre o futuro do setor mais importante da economia venezuelana. Do lado americano, uma das peças-chave foi Richard Grenell. Mas quem poderia imaginar, hein? Quem poderia imaginar? As informações foram confirmadas por fontes em Caracas que acompanharam as reuniões, muitas delas nos Estados Unidos. Empresas venezuelanas que atuam no setor petroleiro como prestadores de serviços iam e vinham a Washington. Já nos últimos meses do ano, afirmaram fontes venezuelanas, foi ficando claro para todos os empresários envolvidos, americanos e venezuelanos, que a negociação sempre seria com o chavismo. A líder opositora Maria Corina Machado foi descartada não apenas por Trump, mas também pela Chevron e outras companhias petroleiras. Não é que o Trump, né, descartou a Maria Corina Machado. A gente falou sobre isso ontem, né? Vamos mudar aqui o texto. Eu só vou levantar uma possibilidade. Não estou afirmando nada. Se eu mudasse o título para Diplomata dos Estados Unidos e Joesley Batista negociaram a manutenção do Dom Pedro III no poder. Joesley Batista tem poços de petróleo na Venezuela, né? Tem umas dúvidas que surgem dentro de mim. Eu não sei de onde essas dúvidas surgem. Ah, meu Deus. Teve gente aí que falou. Tem gente que sabe muito os bastidores dessas confusões mundiais. E algumas dessas pessoas, né, exiladas, falaram que um dia talvez escrevam um livro. Espero que um dia essas pessoas escrevam um livro e contem, né, para entender até como cai a Magnitsky no Brasil, né? Não é assim do nada. Não é do nada, sabe? Aquela percepção nada diferente do governo americano falar, cara, vem cá, a gente tá aqui, beleza, tá conversando com vocês. Mas e aí, como é que a gente vai resolver o problema? Quem tem a caneta no Brasil é o executivo, é Lula, aí tem o judiciário também. E qual é a mensagem que a parte de vocês que tem a caneta, ou seja, a direita no Congresso está me passando? Então aplique esse caso aqui, envolvendo a Maria Corina, pro Eduardo Bolsonaro e a direita brasileira. Junto com o que a gente comentou ontem. Sabe, qual o plano aí de vocês? E uma coisa é o cara falar, não, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer pressão pela anistia.
Aí o Departamento de Estado tem pessoas dedicadas a acompanhar o Brasil, o Departamento de Estado tem pessoas que falam português, tipo só o número 2, o Landau, aí os caras estão na rede social vendo o que tá acontecendo, né? E aí fica se perguntando, né, rapaz, eu tô vendo o que tá acontecendo, sabe? Os deputados não estão nem falando de anistia, não tá falando de nada, né? Foi ficando claro, né, que a negociação, irmão, pra tentar resolver alguma coisa, sabe, despiorar o Brasil, vai ter que conversar com o petismo, né? E algumas coisas foram colocadas na mesa. O Trump tá falando lá, né, a questão das empresas, das big techs e tudo mais. E se você parar pra pensar, se o petismo for seguir, né, pra pelo menos parar com a censura, e olha que as notícias que saíram desde que o Trump captura o Maduro é que, olha, o Lula tá preocupado, a Daniela Lima fala isso. O Lula foi pego de uma preocupação real, que vai ter algum tipo de atuação, né, dos Estados Unidos nas eleições de 2026. Você vê que o Trump, dentro das possibilidades, já tem 800 pessoas soltas na Venezuela. E vem se criando a condição para a oposição realmente poder participar da eleição e ganhando, poder levar. Talvez se a direita brasileira tivesse atrapalhado tanto Eduardo, a coisa tinha dado. As conversas entre Maduro e Trump não prosperaram basicamente por uma divergência central, a saída imediata do Maduro do poder. Maduro aceitava abrir o setor de petróleo, como quer Trump, mas queria um período de 2 a 3 anos para organizar sua saída. Trump não aceitou. Foi lá e capturou Maduro. Mas em matéria de petróleo, as conversas sempre avançaram. Tanto avançaram que na madrugada de sábado passado, Jorge Rodrigues, que é o que acabou de anunciar a libertação dos presos, irmão da Janine, presidente da Assembleia Nacional, né, que é o congresso deles, telefonou para os Estados Unidos para saber por que vocês estão atacando a gente por quê, irmão? Se a negociação de petróleo está indo bem? Nesse telefonema, Jorge foi informado que tinham capturado Maduro. Vai ficando melhor. Calma que essa matéria vai ficando melhor. Maduro caiu porque não aceitou a saída imediata do poder. Hoje, com o Maduro nos Estados Unidos enfrentando um processo judicial, os irmãos Rodrigues estão dando continuidade ao que começou muito antes do ataque. A relação de ambos, né, com o setor privado e com o Grenell flui bem. A presidente interina é bem vista por empresários locais e federações como a Fedecâmaras, a mesma que foi peça-chave no golpe contra Hugo Chávez em abril de 2002. Nos Estados Unidos, um dos parceiros dos Rodrigues é o Grenell, que em 2025 fez várias visitas a Caracas. Seus encontros com Maduro renderam a Trump o envio de imigrantes venezuelanos ilegais nos Estados Unidos de volta para seu país e a renovação do contrato com a Chevron, negociado por Delcy, então a vice-presidente ministra dos hidrocarbonetos. Porque o setor privado, como Trump, apostou no chavismo e não numa guinada política radical no país. Essencialmente porque conheciam o perfil pragmático da agora presidente interina. Em palavras de uma fonte venezuelana, quando os empresários perceberam que Trump não invadiria a Venezuela, entenderam que Maria Corina não chegaria ao poder. Ela só seria presidente se fosse colocada dentro do palácio por militares americanos. E, cara, isso ia ser meio complicado de rolar, né? O pessoal precisa ter algum tipo de solução. Foram recorrer. A senhora democracia vai voltar para a Venezuela? Publicado no site Bitácora Econômica, o ataque despertou o interesse dos que consideram a Venezuela chavista um eventual bom negócio. O Maduro caiu, Trump está começando a negociar, agora é a nossa hora de ganhar dinheiro. Os abutres já foram pousar na Venezuela. A presidente interina Delcy Rodrigues consulta um grupo de especialistas internacionais de confiança há vários anos. Um dos consultores é o escritório de advocacia internacional Dentons, o maior do mundo, que auxiliou em diversas transações, como a venda de uma refinaria na República Dominicana e a estruturação de várias licenças da Chevron. A presidente interina aponta uma fonte em Caracas, tem uma visão moderna da economia venezuelana. Qual é a visão moderna? Ela quer abrir para investimentos estrangeiros. Ah, é muito moderna. Aí os Rothschild gostam, aí todo mundo gosta. Aí o mercado, a Faria Lima ficou oriçada já. De acordo com a jornalista venezuelana, um dos principais colaboradores da presidente interina é o advogado francês David Sied, um homem que não só está ligado à Venezuela por sua estreita relação com Rodrigues, mas também por ter vivido no país durante a infância e pelo carinho que seu pai, um paquistanês, que só veio trabalhar no país, nutria por esta terra onde escolheu morrer. Sied é um especialista em reestruturação de dívidas com vasta experiência. Tu sabe o que é reestruturar dívida? É basicamente o seguinte, tu tá devendo, tá, beleza. Eu sou especialista em achar um jeitinho pra gente ficar feliz. Aí você paga um tanto aqui, você me entrega aquilo a colar, você cria um monopólio pra mim, naquele setor você derruba o meu competidor. Isso é reestruturar dívida. Isso é reestruturar dívida. A Delcy contratou os Rothschild ainda em 2024. Mas veja só, né? O Maduro. Na época do Maduro era presidente. Pra analisar e desenvolver um plano de reestruturação. Você tá entendendo como é o plano? Você fala assim, velho, a gente tá devendo, devo, não nego, pago quando der. Diz aí, vai. Como é que a gente resolve aí pra gente voltar a ser amigos? Como é que a gente resolve aí pra gente voltar a ser amigos? Como é que a gente faz? É isso, não tem plano, não tem matemática, é só olhar, sabe? Os Rothschild conhecem muita gente, tem muitos acionistas, tem muitos correntistas. A gente vai dar um jeito aqui, vai falar com as pessoas, nossos amigos, e ver o que é que eles têm interesse na Venezuela para a democracia voltar. Petróleo,
dívidas a serem negociadas, imigrantes ilegais que os Estados Unidos querem continuar deportando, o afastamento da Venezuela de sócios como China e Rússia. Esses são os principais interesses de uma figura como Grenell, um diplomata que atua nas sombras e nunca escondeu, olha esse final, seu desejo de comandar o Departamento de Estado americano. A gente já tinha comentado isso ao longo da Magnitsky, de que, olha, o que está acontecendo lá não é tão simples, o Mino precisa de apoio, até porque tem gente correndo por fora. O Grenell, ele é oposição ao Marco Rubio, não é a mesma ala. A ala do Grenell é a ala do Maurício Claver Carone, e foi acionado pelo Tarcísio, pelo Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto foi um lobby ativo para derrubar as questões. Então, todo o lobby do Tarcísio, Campos Neto, Tereza Cristina, todo mundo, cola no Grenell. Fica mais fácil de entender, né? Então, assim, a partir do momento que o Trump começa a ver algum tipo de luz pela Venezuela, você acha que o Grenell não ganhou alguns pontos? E aí o Grenell falou, Trump, então o negócio no Brasil, acho que eu consigo tirar algumas palhas, tem que ser por esse caminho. Não é o caminho da equipe do Marco Rubio. E aí o Trump vai falar o quê? O cara já trouxe um resultado da Venezuela, né? Se a galera tivesse apoiado o Eduardo um pouquinho mais, essa notícia dos 800 presos sendo soltos, talvez a gente já tá vendo que 1.500 presos estão sendo soltos no Brasil. Exilados estão voltando ao Brasil. Em vez de ser só 800 presos, a gente tá vendo os exilados voltando ao Brasil. Só isso aqui, ó. Só mais um tiquinho de apoio, vai, que foi o que faltou. Mas vamos pegar aqui 2 pontos dessa matéria, que são interessantes. Primeiro, né? Reestruturação de dívida, hot shield e tudo mais. Direto, voltar aqui pro Maduro de hoje. Fui atrás da matéria, da íntegra, da Blanca Zaf. Dentos e Hot Shield, os principais escritórios de advocacia de Delcy Rodrigues para reestruturação de dívidas. A grande parte da matéria da Globo é citação direta desse daqui, então eu peguei as outras partes que não estavam, só uma introduçãozinha básica. Desde as primeiras horas da manhã, né, os telefonemas de poucos analistas econômicos internacionais que ainda estudam a Venezuela não param de tocar, devido ao renovado interesse de investidores e credores em saber o que pode acontecer no país. A única coisa que perceberam é que após anos de desinteresse e negligência, o mercado internacional desconhece a dinâmica interna e sente que começou uma corrida em quem chega por último se encontra na pior situação possível. A presidente interina Delcy Rodrigues tem consultado um grupo de especialistas internacionais de confiança há vários anos. Um dos consultores é o Dentons, o maior do mundo, que auxiliou em diversas transações, como a questão das licenças da Chevron. A Hot Shield é a empresa de consultoria financeira contratada por Delcy em 2024. Quem também contratou a assessoria dos Hot Shield para, não licença, no caso, mas é algo similar, né, para estruturação da venda da Copel, foi o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior! Ratinho Júnior. Enfim, nessa empresa, Stéphane Charbrit é o confidente mais próximo de Rodrigues, francês, com pós-graduação em políticas públicas pela Harvard Kennedy School. Não sei se vocês sabem, mas o francês, mais especificamente o presidente da França, Emmanuel Macron, era funcionário do Banco Rothschild também, viu? Ele foi fundamental na compilação dos números e valores exatos da dívida externa total da Venezuela. Se alguém sabe precisamente quanto a PDVSA e a República devem, esse alguém é ele. Tudo vai passar pelos Rothschild, né? Não há dúvida de que esses 2 especialistas serão os pilares do presidente interino, que certamente chegará escoltado para representar a PDVSA e a República diante dos credores ativos. Aí tu vê, né? Quem que hoje é credor da Venezuela? Ou seja, né? A Venezuela tá devendo. Quem é o agiota? Quem são os agiotas? Vamos falar na linguagem do povo. Os fundos internacionais que detêm os maiores montantes da dívida em seus balanços devido ao incumprimento de títulos da PDVSA e da República são BlackRock, Greylock, T. Rowe Price, Fidelity e GMO. Olha lá, BlackRock. Aí tu acha quem que vai ter prioridade na hora de negociar qualquer tipo de reabertura? BlackRock. Aí tu acha quem que vai ter prioridade na hora de negociar qualquer tipo de reabertura? Aí depois de uma coisa dessa, eu te pergunto, como encarar essa postagem? Como encarar essa postagem? O globalismo fracassou, o americanismo prevalecerá. Assim, se você tentar aplicar isso nos Estados Unidos, eu acho que dá pra falar que o globalismo está fracassando. Está tendo algumas derrotas. Mas o globalismo não fracassou. Não fracassou. Não fracassou mesmo. Ele tá aí firme e forte. Firme e forte. Firme e forte. Mas, realmente, gente, assim, por mais que tá firme e forte, como a gente tá vendo, esse tweet também não tá todo errado. O governo dos Estados Unidos vem tomando várias medidas que realmente batem de frente contra os globalistas. No caso da Venezuela é um pouco mais complicado, né? Porque tu vê que o governo de lá de esquerda já foi correr para pedir apoio a quem? Aos globalistas. Os globalistas, me ajudem aí. E aí, depois dessa atuação de BlackRock e Rothschild na Venezuela, eu pergunto para vocês, vale a pena continuar eternamente na mesma história do Foro de São Paulo? Porque o Foro de São Paulo... Gente, vocês não estão percebendo. Assim, agora depois disso daqui, sabe? O Maduro já tá preso, sabe? O Maduro tá preso. Quem tá no poder agora é a Delcy, com o apoio dos Rothschild e a BlackRock por trás. Então eu pergunto pra vocês, quem é o maior problema hoje? É o Foro de São Paulo? Ou é o globalismo? Vamos mudar o disco um pouquinho? Vamos se atualizar? Vamos entender que o mundo mudou?
Vamos entender que o mundo mudou e não é o Foro de São Paulo que está por tudo que acontece no Brasil. Vamos entender que o mundo mudou? Ficar repetindo esse chavão, pô, parece que as coisas são imutáveis. É muito fácil, tudo é culpa do Foro de São Paulo. Parece a esquerda que tudo é culpa de Bolsonaro. Tudo é culpa de Bolsonaro, sabe? Não é.